Tem dias em que a gente acorda com o coração apertado, mas não sabe dizer exatamente por quê. A cama parece pesar mais. Os compromissos, que ontem faziam sentido, hoje parecem demais. O mundo lá fora segue correndo, exigindo força, respostas, produtividade. Mas por dentro, você sente vontade de parar, de respirar, de se esconder um pouco, talvez até de chorar. E, em silêncio, você pergunta: será que alguém percebe o que estou vivendo? Será que Deus está mesmo comigo? Se essa pergunta já ecoou dentro de você, seja hoje ou em muitos outros dias, então, esse momento é para você. Este vídeo foi pensado como um abraço espiritual, uma pausa sagrada para sua alma cansada, inquieta ou amedrontada. Porque o medo é algo que nos visita sem avisar. E quando ele se instala, pode nos fazer esquecer de quem somos e de quem está. Vivemos em um tempo em que os medos ganharam novas formas. Não é só medo da morte ou da doença, embora esses ainda estejam presentes. Mas também o medo de não dar conta. Medo de decepcionar. Medo de ser deixado. Medo de não ser suficiente. Medo de não conseguir sustentar tudo o que está nas suas mãos. São medos silenciosos, que não aparecem nas fotos do Instagram, nem nos sorrisos forçados do dia a dia. Mas eles estão lá. Às vezes, escondidos sob uma rotina aparentemente anormal. Outras vezes, disfarçados de irritação, cansaço ou indiferença. E é nesse lugar, nesse território secreto do coração, que Deus fala. Não com gritos, nem com barulho, mas com uma voz serena, firme e cheia de amor. Nada temas, porque estou contigo. Isaías 41,10. Quando o profeta Isaías escreveu essa promessa, o povo de Israel vivia tempos difíceis. Eles estavam exilados, longe da terra que Deus havia prometido. Tinham sido arrancados de suas casas, de suas tradições, daquilo que dava sentido à sua fé. Era um tempo de perdas, confusão e desânimo. E no meio desse cenário escuro, Deus envia a sua palavra. Nada temas, porque estou contigo. Não lances olhares aflitos, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e ainda te socorro. E te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41,10 e Bíblia Ave Maria. Essa promessa não foi feita a um povo forte, nem a pessoas com tudo resolvido. Foi feita a quem estava frágil, ferido, com medo. Assim como você pode estar agora. E talvez essa seja a beleza da palavra de Deus. Ela não fala só aos vencedores. Ela alcança os quebrados, os esgotados, os que ainda estão lutando. Hoje, o exílio não acontece necessariamente em outra terra. Às vezes, o exílio é emocional. É quando você sente que não pertence, que não é compreendido. É quando você olha ao redor e não encontra refúgio. É quando a dor interna grita mais alto do que as vozes externas. Pode ser o exílio de quem perdeu alguém e sente o peso do luto. De quem se sente só, mesmo rodeado de gente. De quem está sobrecarregado com dívidas, responsabilidades, decisões difíceis. É nesses lugares que essa palavra ressoa com força. Eu te fortaleço. Eu te sustento. Eu estou contigo. Essas não são promessas poéticas. São declarações espirituais que, se acolhidas com fé, têm o poder de transformar o modo como você atravessa os seus dias difíceis. Muitas vezes, pedimos que Deus tire o problema. Mas Ele responde com algo ainda mais poderoso. A promessa da sua presença. Ele não diz ou você não passará pela dor. Ele diz, eu estarei com você na dor. Não diz, você nunca sentirá medo. Mas afirma, e não temas, porque estou contigo. Esse tipo de presença muda tudo. É como caminhar em um vale escuro de mãos dadas com alguém que você confia.
O cenário continua difícil e mais o seu coração já não está mais sozinho. No texto original, quando Deus diz: eu te sustento com a destra da minha justiça, a palavra o sustentar tem a ver com levantar, firmar, dar estabilidade. Ou seja, Deus não apenas te dá apoio emocional. Ele te ergue espiritualmente. Ele pega o que está caído dentro de você, sua coragem, sua esperança, sua fé, se recoloca de pé. Quantas vezes você se sentiu prestes a desabar, mas algo dentro de você resistiu? Quantas vezes você achou que não teria forças, mas seguiu? Pode ter certeza, e não foi só sua força. Foi a mão de Deus te sustentando. Antes de continuar, respire. Feche os olhos por um instante. Deixe essa palavra repousar dentro de você. Não apenas como uma frase bonita, mas como uma presença viva. Imagine Deus agora, ao seu lado. Não como alguém distante, mas como um pai presente. Um pai que conhece suas lágrimas, suas dores, seus medos não confessados. E que, mesmo assim, te olha com ternura e diz: filho, eu estou contigo. Não tenha medo. Você não está só. É curioso como o medo pode nos convencer de mentiras. Ele sussurra que você não vai dar conta. Que ninguém vai te entender. Que está tudo nas suas mãos, se você falhar, tudo vai desmoronar. O medo, quando cresce, nos aprisiona em suposições. Nos arrasta para um futuro que ainda não existe, cheio de cenários negativos. Ele pinta quadros sombrios, onde a única certeza é a dor. E aí, o coração que antes era a morada da fé se enche de incerteza, ansiedade e peso. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez esteja lutando com pensamentos que te roubam a paz. Talvez esteja esperando por uma resposta, e o silêncio de Deus está machucando. Mas aqui está uma verdade simples e poderosa. A ausência de resposta não significa ausência de Deus. O silêncio dele não é rejeição. Às vezes, é preparação. Às vezes, é cuidado. Deus não prometeu ausência de lutas, mas prometeu presença nas lutas. E isso muda tudo. Não temas, porque estou contigo. Essa frase não é apenas uma instrução para você ser forte. Ela é um compromisso divino. É como se Deus dissesse: você pode até sentir medo, mas ele não vai te dominar, porque eu estou com você. Talvez essa frase já tenha se tornado tão repetida que você nem a sente mais. Mas respira fundo e repita em voz baixa: Deus está comigo. Agora imagine isso no cotidiano. Deus está com você quando você acorda cansado e mesmo assim levanta. Ele está contigo quando você entra no trabalho com o coração pesado, mas finge um sorriso. Ele está ali quando você fecha os olhos tentando dormir, mas a mente não para. Está com você no hospital, no ônibus, na conta que não fecha, na saudade que não passa. A presença de Deus não é uma ideia abstrata. É real. É concreta. E está acontecendo agora. Quantas vezes você achou que não ia conseguir e conseguiu? Quantas noites mal dormidas você superou? Quantas situações você enfrentou com coragem, mesmo tremendo por dentro? Esses não foram momentos aleatórios. Foram sinais silenciosos de um Deus que te sustenta mesmo quando você não percebe. Eu te fortaleço, e ainda te socorro. Ele não apenas olha sua dor à distância. Ele entra na dor com você. Senta ao seu lado. Te consola. E te dá fôlego quando o ar parece faltar. O medo sempre virá com mentiras. Você não vai aguentar. Isso nunca vai mudar. Você está sozinho. Você não é suficiente. Deus esqueceu de você. Mas a palavra responde com verdades eternas. Eu estou contigo. Eu te fortaleço. Eu te sustento com a minha justiça. Eu te amo com amor eterno. Você é precioso, aos meus olhos. A fé começa quando escolhemos acreditar mais nas promessas de Deus do que nos
Sussurros do medo. Conosco. Talvez você não tenha forças nem para rezar com palavras bonitas. Talvez tudo o que consiga dizer hoje seja: Senhor, me ajuda. E isso basta. A oração não precisa ser perfeita. Ela precisa ser verdadeira. Deus ouve até os suspiros, até as lágrimas. E muitas vezes, a maior oração é o seu simples "o aqui estou", mesmo cansado, mesmo em dúvida, mesmo em silêncio. Pense em quantas pessoas você conhece que passaram por momentos difíceis e hoje são sinais vivos da fidelidade de Deus. Aquela mãe que criou os filhos sozinha. Aquele jovem que enfrentou uma depressão profunda e está se reerguendo. Aquela senhora que perdeu o marido, mas encontrou consolo na fé. Aquele homem que venceu o vício, depois de tantas recaídas. Essas histórias não são milagres isolados. São lembretes vivos de que a presença de Deus transforma histórias comuns em trajetórias extraordinárias. E se Ele fez por eles, pode fazer por você também. Se você chegou até aqui, saiba que isso não é por acaso. Hoje, Deus te chama de novo. Ele não exige que você esteja perfeito, já, forte ou cheio de fé. Ele só pede uma coisa: não tenha medo. Eu estou contigo. Talvez você precise escutar isso repetidas vezes até acreditar. Tudo bem. A fé também é um processo. E hoje pode ser o recomeço de uma confiança que estava adormecida. Você já viveu algum momento em que sentiu que tudo ao seu redor estava ruindo? Às vezes, não é um grande evento. É o acúmulo das pequenas coisas. Uma notícia difícil. Uma conversa que machuca. Uma preocupação que cresce. Uma sensação estranha no corpo. Um vazio na alma. E de repente, parece que o chão se abre. Você ora, mas parece que o céu está em silêncio. Você tenta manter a calma, mas o coração grita. Você se pergunta: será que Deus me abandonou? Mas então, como uma brisa suave, volta à memória a promessa. Não temas, porque eu estou contigo. Essa palavra é um abraço. É o sussurro de Deus no meio da tempestade. É a lembrança de que você não está sozinho. O medo do futuro é uma das maiores causas de ansiedade. Você pensa: e se não der certo? E se eu perder tudo? E se a dor voltar? E se eu não conseguir? Esses "o e se" vão crescendo até sufocar a fé. Mas Deus não te chama para viver no "o e se". Ele te convida a viver no "o eu estou contigo". O amanhã ainda não chegou. Mas Deus já está lá. Ele já está no teu futuro. Já está preparando o caminho. Já está colocando as pessoas certas. Já está abrindo as portas que você ainda nem viu. Talvez o cenário não mude agora. Talvez a dor ainda esteja aí. Mas hoje, Deus quer mudar o seu olhar. Não olhe mais para os problemas como quem está sozinho. Olhe com a certeza de quem tem um Pai amoroso ao lado. A fé não ignora a dor. Ela apenas acredita que a dor não é o fim. Quando você se vê pequeno diante da situação, lembre-se: você pode até ser pequeno, mas está nas mãos de um Deus imensamente grande. Feche os olhos, onde você estiver. Respire fundo. E repita comigo, em silêncio ou em voz baixa: Senhor, eu tenho medo. Mas eu escolho confiar. Mesmo que o cenário não mude, que o teu amor me sustente. Mesmo que o silêncio doa, que a tua presença me conforte. Eu deposito nas tuas mãos o que eu não posso controlar. Me dá fé para continuar. Me dá paz para esperar. Me abraça com a tua promessa e não temas, eu estou contigo. Sinta o peso saindo dos ombros. Sinta a esperança voltando devagar. Sinta a certeza de que você não está mais só. Você já reparou como as pessoas que confiam em Deus de verdade têm um brilho diferente? Mesmo quando tudo vai mal, elas não desmoronam. Elas choram, sim. Sentem dor, sim. Mas continuam de pé.
Por quê? Porque não estão apoiadas em circunstâncias. Estão apoiadas em promessas. E promessas de Deus não quebram. Você também pode ser essa pessoa. Você também pode caminhar com leveza, mesmo no meio da luta. Não porque tudo está bem, mas porque você sabe quem caminha com você. Vamos ser sinceros? A vida real é corrida. Tem conta para pagar, filho para cuidar, trabalho que exige. Tem dias em que a gente se esquece de tudo que sabe e só quer descansar. É por isso que precisamos da palavra de Deus todos os dias. Não apenas para os momentos de crise, mas para o cotidiano. É como alimento. Se você não se alimenta, enfraquece. Se você não ora, se desconecta. Mas quando você alimenta a fé, mesmo que um pouquinho por dia, ela cresce, floresce e te sustenta quando você mais precisa. Não temas, eu estou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te sustento com minha mão fiel. Essa é a promessa de hoje. E é também o seu ponto de partida. Se você estava fraco, se sentindo sozinho, confuso, aflito, cansado, receba essa palavra como um recomeço. Você não precisa entender tudo. Você só precisa continuar. Um passo de cada vez. Com Deus ao lado. E Ele vai te conduzir. Com amor. Com força. Com fidelidade. O medo grita, mas a promessa de Deus é mais alta, eu estou contigo. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva aqui nos comentários. Eu confio, mesmo com medo. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. E inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que renovam a sua fé todos os dias. Você não está sozinho. A divina voz caminha com você.